Francisco Cândido Xavier. E o item é o 57. Apóstolos. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 9. O apóstolo é o educador por excelência. Nele residem a improvisação de trabalho e o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine, rumo à esfera superior. O legislador formula decretos que determinam o equilíbrio e a justiça na zona externa do campo social. O administrador dispõe dos recursos materiais e humanos, acionando a máquina dos serviços terrestres. O sacerdote ensina ao povo as maneiras da fé em manifestações primárias. O artista embeleza o caminho da inteligência, acordando o coração para as mensagens edificantes que o mundo encerra em seu conteúdo de espiritualidade. O cientista surpreende as realidades da sabedoria divina, criadas para a evolução da criatura, e revela-lhes a expressão visível ao perceptível, ao conhecimento popular. O pensador interroga, sondando os fenômenos passageiros. O médico socorre a carne enfermiça. O guerreiro disciplina a multidão e estabelece a ordem. O operário é o ativo menestrel das formas, aperfeiçoando os vasos destinados à preservação da vida. Os apóstolos, porém, são os condutores do Espírito. Em todas as grandes causas da humanidade, são instituições vivas do exemplo revelador, respirando no mundo das causas e dos efeitos, oferecendo em si mesmos a essência do que ensinam, a verdade que demonstram e a claridade que acendem ao redor dos outros. Interferem na elaboração dos pensamentos dos sábios e dos ignorantes, dos ricos e dos pobres, dos grandes e dos humildes, renovando-lhes o modo de crer e de ser, a fim de que o mundo se engrandeça e se santifique. Neles surge a equação dos fatos e das ideias, de que se constituem pioneiros ou defensores, através da doação total de si próprios a benefício de todos. Por isso, passam na terra trabalhando e lutando, sofrendo, crescendo sem descanso, com etapas numerosas pelas cruzes da incompreensão e da dor, representando em si o fermento espiritual que leveda a massa do progresso e do aprimoramento. Transitam no mundo conforme a definição de Paulo de Tarso, como se estivessem colocados pela providência divina nos últimos lugares da experiência humana, à maneira de condenados a incessante sofrimento, pois neles estão condensadas a demonstração positiva do bem para o mundo, a possibilidade de atuação para os espíritos superiores e a fonte de benefícios imperecíveis para a humanidade inteira. É uma página maravilhosa
principalmente nesse dia em que temos aqui nosso querido irmão Maceió, que sempre nos trouxe o bem e que quer não só o nosso bem, mas o bem de toda a humanidade. Então, vamos fazer a nossa oração, elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, irmão querido, e toda a espiritualidade amiga dessa casa, Frei Fabiano de Cristo, Anália Franco, todos os nossos espíritos amigos e benfeitores que estão junto a nós. Vamos agradecer de todo o nosso coração, ó Pai, pela essa oportunidade divina e maravilhosa de estarmos aqui reunidos entre amigos queridos, entre irmãos queridos, encarnados e desencarnados. Que todos, Pai, sintam em seus corações a sua presença, o seu amor, e onde quer que estejamos, Pai, possamos levar a sua paz, a sua palavra, e sermos sempre instrumento desse amor. Que a paz do Senhor permaneça conosco, nos iluminando e nos abençoando. E nós agradecemos por tudo, pela presença de todos que estão conosco nesta manhã de hoje. Que a paz do Senhor permaneça sempre junto a nós. Que assim seja. Graças a Deus. E hoje nós temos aqui nosso querido João Maceió falando sobre a importância do Livro dos Médiuns. Seja bem-vindo. Bom dia para todos. Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Prazer mesmo, de verdade, de todo o meu coração, estar aqui no lugar onde eu estou, né? Porque eu estou sentindo falta das minhas andanças, né? Estou sentindo falta mesmo, né? E desses dias a menina lá da Ilha Grande ligou para mim que está sentindo saudade, mas não dá para mim ir, não. Porque o barco balança muito, né? E eu não tenho condição. E outras casas também, que eu procurei levar essa mensagem viva do Evangelho, que eu sempre falo e oriento a quem fala. A nossa fala na Casa Espírita tem dois objetivos. Um é intelectualizar, dar conhecimento às pessoas. E outro é estimular o bem, fazer com que as pessoas vivenciem o bem, a felicidade de viver. Nós hoje estamos aqui com a tarefa de falar sobre o Livro dos Médiuns, né? Que no dia 15 de janeiro, que foi essa semana, ele foi lançado em 1861. E esse lançamento do Livro dos Médiuns, ele levou 3 anos sendo estudado para poder ser lançado. Foi lançado o Livro dos Espíritos, com as primeiras ideias a respeito, e o Livro dos Médiuns foi lançado 3 anos depois. Nós sabemos que a mediunidade já vem desde o Velho Testamento, né? No Velho Testamento existem muitas passagens do livro da mediunidade sendo atuante, né? E sendo vivenciada naquelas épocas, né? Desde a época do profeta Samuel, que já existia a mediunidade, né? No livro de Samuel, no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, versículo 7, existe a palavra escrita médios, né? A palavra escrita médios, né? 1300 anos antes de Cristo, né? E essas Bíblias sagradas foram modificando, até chegar ao ponto que colocaram a palavra médio como dom. O dom profético, o dom de feitiçaria, o dom de se comunicar com os mortos. E esses dias eu estava lendo agora, já esse ano, um livro intitulado A Grande Conspiração de Frei Inácio, e ele mostra a dificuldade que a igreja passou
para modificar todo esse contexto, né? Levou mais ou menos 1000 anos trabalhando para modificar todo esse contexto, acabar com a reencarnação, com a mediunidade, com tudo isso, né? E esse livro foi lançado pelo grupo espírita Frei Luiz, lá de Jacarepaguá, e ele mostra toda essa dificuldade que a igreja passou. A partir do ano 1193 da nossa era, começou a trabalhar a Santa Inquisição sobre esse projeto. Esse projeto foi um projeto para acabar com a heresia, todos aqueles que se opusessem a querer praticar o Evangelho como estava escrito, era considerado herege. E os Evangelhos foram escritos em pergaminhos e foram guardados nas gavetas dos mosteiros, e anos depois foi feita revisão, e essas revisões foram se modificando, porque as pessoas, os líderes religiosos não aceitavam a reencarnação de maneira nenhuma, porque achavam que era um embuste, né? Que as pessoas estavam sendo contrárias à igreja, contrárias à formação religiosa. E essa dificuldade, ela existiu até o século XVI, XVII, ela veio trabalhando para toda essa modificação que houve, e essa modificação em todo canto que você lê, você encontra as comunicações com os espíritos. Os profetas nada mais eram do que médios, que recebiam comunicação profética, né? E eles nada mais eram, o profeta Samuel, Isaías e outros, todos eram considerados, né? Eram considerados profetas. Isaías, por exemplo, ele profetizou o nascimento de Jesus 730 anos antes de Cristo nascer. Ele já profetizou, avisou que se comunicou com o mundo espiritual, e foi dado o diagnóstico que ia nascer uma mulher que ia ser mãe virgem. Também isso é abolido dos conceitos religiosos. Ia ser mãe virgem, ia ter um filho ungido com o Espírito Santo, que era Jesus. E Jesus nasceu 700 anos depois dessa previsão espiritual. Nada mais era do que uma previsão espiritual. E a vida passou durante esse tempo todo. Começou em 1193, que começou a Santa Inquisição, e vieram trabalhando, e começaram a vender as indulgências para que a pessoa ganhasse o reino de Deus, tivesse a felicidade de conquistar o reino de Deus, tinha que pagar, e eles vieram alterando até hoje, né? Hoje em dia, a última Bíblia que eu li, que eu considero mais autêntica, é a Bíblia de Jerusalém, né? É a mais autêntica, é uma cópia da Vulgata Latina. A Vulgata Latina, ela foi feita lá pelo ano 300 da era cristã, né? Quando a igreja ainda era chamada de ortodoxa. A igreja era ortodoxa até o ano 325 da era cristã. Era chamada de ortodoxa. Aí criaram a igreja apostólica romana a partir do ano 325 da era cristã. E dessa era em diante começou a haver as modificações. Todas essas modificações, mas estou dando esse parecer, porque em todas essas obras existia a comunicação com os espíritos, né? E rematando por Paulo de Tarso, na primeira epístola de Paulo de Tarso, no capítulo 12, ele fala sobre os dons, que é os dons mediúnicos, já não usa a palavra médio. Outros dons mediúnicos. E esses dons mediúnicos, eles vieram trabalhar todo o nosso sentimento, todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, até chegar a 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, que no Livro dos Espíritos
já traz as primeiras confirmações sobre as comunicações do livro da vida mediúnica, né? E a vida mediúnica, ela existe, ninguém pode negar. Todos nós somos médios, todos nós. Ninguém pode dizer que não é. Essa qualidade existe em cada um de nós. Ela existe, está íncita no nosso organismo físico, né? O que a gente pensar, a sede da mediunidade é o nosso pensamento. O que a gente pensa é o que a gente é o que a gente executa, é o que a gente planeja e é onde a gente está. Quando a gente desencarna, nosso pensamento é a nossa vida espiritual, através do nosso perispírito. Então, essa beleza espiritual nossa prova a imortalidade da alma, que a igreja condena, né? A imortalidade da alma. Diz que quando a gente se comunica com os médios se comunicam com os demônios, né? E os demônios também foi a criação também da igreja, né? Esse demônio, o diabo, essas coisas, tudo foi criado pela igreja, né? Para fazer com que as pessoas, com medo, procurassem a igreja. E até hoje ainda existe muita gente. Eu, por exemplo, quando eu era garoto, eu entrei para a Irmandade de Nossa Senhora do Carmo, e dessa semana eu estava falando isso, com medo de ir para o inferno, né? Porque é melhor ser queimado no fogo do purgatório do que ir para o inferno. Porque para o inferno fica toda a vida se queimando, né? E no purgatório você tem um tempo. Quando chegar aquele tempo, parou, aí você sai de dentro do fogo do purgatório. Aí eu entrei para a Irmandade do Coração de Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira do purgatório, e aí eu entrei, botei aquele crucifixo no pescoço, que era para mim viver protegido, né? Qualquer acidente que acontecesse, eu já não ia para o inferno direto, já tinha um atenuante, né? E a gente vê que foi criada a igreja, né? Criada esses obstáculos todos para que as pessoas procurassem a igreja. Ainda hoje em dia continua assim, lutando e trabalhando, mas a mediunidade, ela sempre existiu, continuará existindo, e no Livro dos Espíritos fala que a religião espírita será a religião do futuro. Tem muita gente já criticando o Livro dos Espíritos, dizendo que está obsoleto, já está ultrapassado, mas o Livro dos Espíritos não está ultrapassado, de maneira nenhuma. Nós ainda não sabemos tudo sobre o Livro dos Espíritos. E no Livro dos Espíritos mesmo tem essa passagem se comunicar com os mortos, no capítulo 9, do Livro dos Espíritos. Então nós encontramos essa beleza espiritual em Allan Kardec. Allan Kardec, em algumas obras que eu tenho estudado, Allan Kardec é considerado também um profeta, né? Porque quando ele convidou várias pessoas para compartilhar com ele no trabalho da codificação, mas as pessoas foram se deixando, ele ficou quase só, com meia dúzia de médios, para trabalhar, para pôr em prática a doutrina dos Espíritos. Isso aconteceu a partir do ano de 1857. E o Livro dos Médios foi lançado em 15 de janeiro de 61, e está completando essa semana 185 anos. 165 anos está completando, né? E esses 165 anos é pouco para a gente se identificar ainda com o Livro dos Médios, né? Porque o Livro dos Médios, ele é só para confirmar a vida espiritual. Ele não é um manual de ensinamento para ser posto em prática, né? Tem poucas lições do Livro dos Médios mostrando que a gente deve pôr em prática dessa ou daquela maneira. O Livro dos Médios, o motivo do Livro dos Médios foi simplesmente provar a existência da alma
para justificar, da veracidade ao livro dos Espíritos, né? E aqui o livro dos Espíritos, com todo carinho, com todo amor, veio nos trazer essa beleza que nós chamamos de beleza espiritual, que é a imortalidade da alma. E essa imortalidade da alma, ela faz com que a gente, na vida nossa que nós estamos passando, a gente se acautele do que a gente está fazendo, porque tudo que nós estamos fazendo para o bem ou para o mal, ela redunda em benefício próprio, ou de acordo com os nossos desatinos, em sofrimento no futuro. Quer dizer, a imortalidade da alma nos prova isso, com todo carinho. E a igreja não aceita, as igrejas não aceitam isso. Aceita que o espírito, quando morre, tem duas alternativas, o céu ou o inferno. Quer dizer, aqueles que aceitarem a igreja, vai para o céu. Os que não aceitaram, vai para o inferno. Os que não acreditam em nada, desaparece no firmamento. Não tem sentido nisso. Porque todos nós temos uma vida. Todos nós somos o espírito vivo. Todos nós. As aparições de Jesus provam a imortalidade da alma. Jesus apareceu durante 40 dias, depois que ele partiu para o mundo espiritual. E a gente às vezes fica ainda se questionando como é que Jesus era Jesus. Jesus era Jesus. Mas Maria, mãe de Jesus, também apareceu. E tinha também esse dom mediúnico, essa qualidade, essa beleza espiritual. Ela apareceu em Guadalupe, no México, apareceu em Lourdes, na França, apareceu a freira na Alemanha e apareceu em Fátima, em Portugal. Quer dizer, todas essas aparições provam com autenticidade que ela tinha vida espiritual. Quer dizer, a gente não pode negar de maneira nenhuma. Quem nega não acredita no Novo ou Velho Testamento. O Velho Testamento, ele traz uma responsabilidade muito grande com o judaísmo, mas o Novo Testamento, ele traz com Jesus. Até agora, depois de Moisés, a terra prometida, Moisés foi considerado um dos primeiros médios da história da humanidade, né? Que ele recebeu as tábuas da lei, aos 10 mandamentos. E durante esse tempo todo, de lá para cá, a vida vem se desenrolando no Novo Testamento, com Jesus, e mostrando, acima de tudo, por todos os recantos. Em Pentecostes, no domingo de Páscoa, em Pentecostes, todas as pessoas que estavam na praça pública se manifestaram. Todos que estavam acompanhando Jesus. É uma prova da mediunidade, né, coletiva, né, que pode acontecer. Aqui tinha uma casa espírita, o Grupo Teresa de Jesus, que quando ela era ali na Vila São João, tinha um grupo que quando chegava no final da reunião igual a essa, ele dava passividade dentro da casa, né? Eles davam liberdade para todos que estivessem assistindo a reunião se manifestar. Aí as pessoas sem experiência nenhuma recebiam o Espírito e se manifestavam, né? Mas isso, com o decorrer do tempo, eles se mudaram aqui para a Estrada do Monteiro e mudaram a forma de realizar os trabalhos, né? Então nós sentimos que essa mediunidade nossa, ela existe, ela está em cada um de nós. Nós pensamos, tem pessoas que dizem, eu não sou médium. Mas todos nós somos médios. Tem pessoas que não é médio, mas sofrem problema obsessivo. Se não é médio e sofre problema obsessivo, por que é que os espíritos estão obsidiando? Porque está encontrando acesso, não é? O nosso irmão Jorge, que já partiu para o mundo espiritual, ele uma vez perguntou, por que é que os espíritos nos assediam?
Aí eu disse, muitas vezes somos nós que assediamos os espíritos com a nossa negatividade. A nossa negatividade, né? Nós somos, às vezes, negativos e deixamos nos influenciar pelos espíritos negativos, né? Se transformam. Inclusive, esses laços de afinidade nossa são ligados ao nosso passado. Ninguém sofre as consequências de um crime que não praticou. Ninguém sofre. Todos nós sofremos aquilo que a gente já fez com os outros. Eu, por exemplo, estou com 2 anos com a dor nas pernas, aí eu devo ter sido algum capataz de fazenda, os escravos, né? Porque os capatazes das fazendas quebravam o osso do pé dos escravos para eles não poderem andar. Tiravam a visão dos olhos com a chapa de ferro quente. Quer dizer, isso tudo, essa Santa Inquisição que eu falei, tudo isso redunda em prol do sofrimento depois. Porque não existe a lei do livro Liberte-te do Mal, tem um capítulo que fala que a lei é imutável, imutável. Tudo que a gente faz contrário ao progresso do nosso próximo, redunda em prol da nossa própria vida. Tudo, sem exceção, tudo que a gente faz. A gente é lei de ação e reação, como disse Jesus, cada um segundo suas obras. Todo o nosso sofrimento se encontra envolvido no nosso passado. Pessoas deficientes, pessoas desanimadas, pessoas com mudos e surdos, né? Que muitos encefálicos, com as deficiências físicas, todos eles são consequência do nosso passado. Então, nós que somos médios, quando a mediunidade é aflorada e nós não damos atenção devida, a gente, em vez da gente servir para o bem, a gente usa a mediunidade para o nosso próprio sofrimento. Nosso próprio sofrimento. A gente, por exemplo, a gente guarda do nosso passado, todo o meu passado infeliz. A gente não esquece do passado infeliz. Todo o nosso passado infeliz que é lembrado, nós estamos nos colocando na posição de vítima. Todos nós, sem exceção, todo o nosso passado. A gente não pode, de maneira nenhuma, ficar ruminando o nosso passado. No passado eu fui isso, no passado eu fui aquilo, no passado eu fui aquilo. E a gente, às vezes, a casa espírita ou a igreja está convidando a pessoa para servir, para ser útil, mas a pessoa se nega. Eu não tenho capacidade, mas tem capacidade de vivenciar a sua mediunidade em prol do seu próprio sofrimento. Tem pessoas que sofrem assim. A gente deve esquecer do passado, procurar arranjar uma maneira de criar um clima de felicidade em nossa vida, para que a gente, onde a gente estiver, a gente anule a ação do mal. Não põe em prática o mal, porque a gente mesmo pode pôr em prática o mal. De tanto a gente trabalhar a nossa negatividade, a gente põe em prática o mal. Pessoas que nascem com vícios, com débitos mentais, pessoas que nascem esquizofrênicos, neurastênicos, essas pessoas, tudo isso é mediunidade. A mediunidade que está aflorada nessas pessoas e elas não sabem conviver com ela, termina sendo vítima na mediunidade, né? Nosso irmão, esse livro foi lançado e traduzido por Gulion Ribeiro. Esse livro aqui que eu estou com ele é da edição primária, está na 49 edição. Foi editado 49 vezes. Esse aqui, né? Já deve ter sido editado mais vezes, né? E esse livro dos médiuns, ele veio para provar
a nossa vida após a morte. A maneira de como os espíritos se comunicam, né? Provando que existe vida após a morte. Quer dizer, em todos os capítulos que nós encontramos essa beleza espiritual do Livro dos Médiuns. Primeiro, na introdução, há espíritos. Se há espíritos, a prova está sendo feita através das comunicações, né? A gente às vezes não quer, mas os espíritos aparecem em nossa vida. Às vezes aparecem em pessoa e às vezes aparecem por sintonia em nosso próprio pensamento, né? A gente às vezes fica pensando assim, mas eu nunca vi os espíritos. Mas nós pensamos. Quando a gente pensa, a gente se comunica com eles. Existem 1000 formas. Pela audição, pela visão, pela sensibilidade nossa. A gente às vezes quando encontra uma pessoa antipática, não precisa falar, né? A gente sente arrepio, não sente? Quando chega uma pessoa na sua casa que não é digna da sua casa, você chega e você faz tudo para aquela pessoa ir embora o mais rápido possível. Tem pessoas que fazem, eu não faço. Eu não faço. Na minha casa, a minha porta é aberta, meu coração é aberto, minha casa é aberta, entra numa porta, sai na outra. Não tem esse negócio de entrar na porta da sala e sair da porta da mesma que entrou, para não carregar a felicidade. Eu quero que carregue a minha felicidade. Eu faço questão das pessoas que me visitar ser abençoada por Deus. Hoje mesmo, para mim vir para cá, já me sentei com a Dona Maria. Aí já fizemos oração, pedimos a Deus por todos vocês que estão aqui. Na minha casa, a porta é aberta. Quando eu convido para ir na minha casa, a porta da sala está aberta. Eu faço oração também com a porta da sala aberta, porque pode ter alguns espíritos que queiram se comunicar conosco. Uma certa vez eu estava fazendo a oração na sala e eu senti a vibração no meu corpo do espírito querendo pegar a cadeira e jogar diante daquela estante que tinha televisão. Quer dizer, eu não vi, mas senti meu corpo vibrar querendo pegar a cadeira e jogar em cima da televisão. Quer dizer, se eu não tenho controle mediúnico, eu fazia. Como muita gente às vezes quebra tudo dentro de casa, sem saber. As manifestações físicas e espontâneas que nós estamos estudando essa semana, da inconveniente dos perigos da mediunidade. Os inconvenientes e perigos da mediunidade está em nós mesmos. Está em nós mesmos. O que eu já falei agora, está na nossa negatividade. Tem pessoas que levam a vida toda pensando negativamente, né? Não está dando certo, eu acho que não vai ser possível, aquele achismo, né? Quer dizer, o sofrimento, os inconvenientes da mediunidade está nisso. O efeito moral da mediunidade é predominante, né? Quando nós carregamos o nosso coração voltado para o bem, do jeito que eu falei agora, voltado para o bem, não tem inimigos. Não criticar os defeitos dos outros, conversar a respeito pode, mas criticar os defeitos dos outros não. Mas a gente procurar uma maneira de dar vida à nossa consciência tranquila, onde a gente estiver. Onde a gente estiver. Não entrar em polêmica com ninguém, não ficar recusando a amizade de pessoas que não são dignas, né? Porque nós não podemos escolher. Jesus não escolheu a quem querer bem. Jesus amava a todos. Quando ele saiu daqui, ele deixou um apóstolo, Paulo,
que foi um exemplo vivo, né? Aonde ele chegava, as pessoas se afastavam, mas ele não se afastava das pessoas, né? Trazia com toda a dignidade e com todo o carinho. E o perigo da mediunidade está na nossa negatividade. Pessoas que, como vai? Estica o ombro para o lado esquerdo, né? Para o lado esquerdo mais do que para o lado direito. Ah, eu vou bem. Eu conheci uma senhora, durante os 40 anos, que toda vez que eu encontrava com ela está viva ainda. Toda vez que eu encontrava com ela fala, como vai? Ela fazia assim, ah, eu tô ruim. A situação minha tá ruim. Quer dizer, e por que essas pessoas vivem assim? Porque elas cultivam essa negatividade e ela continua sofrendo o tempo todo, né? A pessoa, às vezes, dentro de casa, às vezes a gente não abre a porta nossa para qualquer um, a gente, às vezes, não dá atenção a qualquer pessoa. Eu, por exemplo, como eu estou falando, eu gosto de ser assim. Desde criança que eu fui assim. Eu trabalhei em empresa de construção civil e quando eu trabalhava, todos os operários eram meus amigos, né? Todos, sem exceção. Todos meus amigos. É tanto que quando eu já estava casado, uma vez a Nelly encontrou com um desses operários na rua, ele se sentiu feliz, porque tinha trabalhado comigo, eu peguei ele analfabeto e cheguei à terceira série primária, né? Na obra. Eu estava afastado do centro espírita, em vista das circunstâncias da obra que eu estava administrando, que era muito grande, e eu pedi uma licença para me afastar, mas eu não pude ficar paciente, quieto comigo mesmo, né? Eu tinha que continuar fazendo alguma coisa, né? E eu montei uma escola de alfabetização e cursos profissionalizantes. Naquela época não era permitido por lei a alfabetização particular. Ainda era proibido. Depois que criou-se curso de alfabetização para adulto, né? E eu criei isso, eu tinha mais ou menos 30 operários, né? Teve deles que se sentiu gratificado pela beleza, pelo carinho que eu tinha por eles, né? E a gente deve estar sempre ocupado. As evocações dos espíritos. Os espíritos, eles são evocados e muitas vezes, sem a evocação, eles se comunicam conosco. O nosso campo magnético do nosso corpo atrai os espíritos. Quando a gente tem amizade, igual você falou de Frei Fabiano, o Henrique também falou que o Frei Fabiano estivesse aqui presente, me ajudando. Quando a gente fala no nome deles, eles vêm mais depressa. Mas sem a gente falar, eles também vêm nos ajudar. Eu ia para a congregação espírita cristã, conversando com um colega, e ele conversou sobre Frei Damião. Aí eu conversando sobre Frei Damião vai, Frei Damião vem, contando as histórias de Frei Damião. Ele era desse tamanho assim, cocundo, quase arrastando no chão. E morreu com 100 e poucos anos. E Frei Damião, ele tinha o dom profético, ele fazia palestras de 3 horas numa tribuna, 3 horas falando. Quando ele olhava para você, ele identificava. Ele dizia, você é digno de Deus, meu filho. Você vai se arrastando assim, bem baixinho. Você é digno de Deus. Aí quando encontrava um adúltero, ele dizia, você precisa de ter vergonha. Vai levar umas correadas. Tirava o cordão de São Francisco da cintura e dava umas correadas. E as pessoas não reagiam. Ele tinha essa capacidade, essa beleza espiritual. Quando ele via a pessoa, você é digno, você não presta. Você precisa de criar com o dedo no nariz da pessoa. Antes da palestra, 3 horas,
E a palestra era de 7 às 10 da noite. Aí de 6 horas até 7 horas, ele andava no meio do povo, às vezes 2.000 pessoas. Vinha de todo canto, de carro de boi, carroça, de ônibus, de caminhão fretado, vinha de todo canto assistir ele. Aí ele, quando ele saía andando pelo meio da multidão, ele saía dando essas decisões no povo, né? Aí o pessoal dizia, ele é engraçado. Teve uma vez que uma pessoa desencarnou, disseram que foi ele que matou, né? Quer dizer, porque a mediunidade dele era tão grande, né, que ele via a pessoa, o duplo da pessoa, né, ele via essa capacidade mediúnica, né? E essas evocações a gente faz através de evocação citando nomes ou através de nossos pedidos espirituais. Em todos os sentidos que nós encontramos as tarefas espirituais, no livro, no capítulo Laboratório do Mundo Invisível, nós médiuns manipulamos os nossos projetos com o nosso pensamento. Tudo o que a gente faz, a gente planeja com o nosso pensamento. A gente plasma e cria a imagem. Um arquiteto, ele pega uma caneta e desenha um prédio de 10, 15, 20 andares através da imaginação. O prédio não está feito, ele está projetando, né? A mediunidade, ela funciona em nós também assim. A sede da nossa mediunidade é o nosso pensamento e nós elaboramos, quando a gente pensa em alguém, a gente cria, às vezes, até a forma, a maneira como a pessoa é, a maneira como a pessoa se veste, tudo a gente cria aí no nosso pensamento. Isso chama-se de ideoplastia. Ideoplastia é ideia plastificada do pensamento, né? A gente cria essa imagem. Quando a gente está fazendo o tratamento espiritual, a gente pensa no remédio que a gente tem que aplicar para alguém, e aquilo aparece no nosso pensamento, as orientações devidas, com toda naturalidade na nossa vida, né? Laboratório do Mundo Invisível, o mundo invisível é formado dessa beleza, desse fluido cósmico universal, e através desse fluido cósmico universal nós criamos, imaginamos, damos vida e forma. Quando a gente faz uma oração, a gente tange a nossa oração na direção daquela pessoa que a gente está orando. Pode estar onde estiver. A semana daqui a 15 dias eu vou orar por você lá em Portugal, né? Isso. Entendeu? E você vai se lembrar, vai chorar de saudade, né? Parece que eu estou vendo. Saudade. Quer dizer, nós estamos pensando e dando vida àquilo que pensamos. Então, nessa época que foi lançado o Livro dos Médiuns, foi para identificar a vida espiritual, para se identificar. Quando o êxito de uma reunião, por exemplo, uma reunião igual a essa, todos estão concentrados, pensando a mesma coisa, se transforma em uma unidade espiritual. Essa unidade espiritual, ela tem mais força. Quando a gente ora, que a gente pede, vamos todos orar, é para todos se concentrar na oração, para que essa oração crie vida e força àquilo por quem a gente está orando, né? Com todo carinho, com todo amor. As manifestações visuais para alguns médiuns que trabalham na mediunidade visual, que não, cada um de nós tem uma faculdade. Tem um que tem de ouvir, como eu falei de início, tem outros que tem de ver com os olhos,
visuais, ver o espírito materializado. Eu, por exemplo, teve uma cena que aconteceu aqui comigo, de um senhor que veio aqui à casa, eu vi ele chegando para conversar comigo. Ele chegou ali no portão, conversou comigo. Eu não sou vidente, mas tive essa felicidade, né? Aí ele conversou comigo e disse, não, eu vim lhe agradecer a atenção que o senhor está dando a meus filhos. Aí ele entrou para aqui, para dentro do centro e desapareceu, né? Passando uns dias depois, eu encontrei com o filho dele e perguntei, seu pai vai bem, né? Ele disse, não, meu pai morreu já faz 3 anos. Quer dizer, ele tinha aparecido aqui espiritualmente, né? E os espíritos podem aparecer assim, visivelmente, ou pode aparecer pela sensibilidade, né? Eu fiz um estudo no Centro Espírita Chico Xavier, que é ligado ao Movimento Espírita de Santa Cruz, e lá, durante o tempo todo, eu recebi a presença de Leopoldo Machado. Tinha mais ou menos 120 pessoas. Quando foi no fim, ele estava do meu lado, como se estivesse me catucando para falar, né? Aí, lutando para falar, eu pedi a permissão da direção da casa e recebi a comunicação de Leopoldo Machado. Quando eu recebi a comunicação, a vibração amorosa foi tantos que todos choraram. Todos que estavam dentro, os 120 pessoas se emocionaram com a presença dele. Que a gente vê essa beleza espiritual através da mediunidade. Então, o livro dos médiuns foi para dar consciência à imortalidade da alma, o nosso relacionamento com o mundo dos espíritos, a nossa convivência com os espíritos e como a gente lidar com eles. Como a gente lidar com eles. Como eu estou falando, o motivo mais importante da gente lidar com os espíritos é estar sempre com um pensamento positivo, voltado para o bem, voltado para o amor, voltado para a luz, sempre que possível for. Não alimentar polêmica, não entrar em discussão sem valor, não se afastar das pessoas. Por pior que sejam as pessoas, nós não devemos nos afastar, devemos procurar se aproximar deles, porque nós, quando estamos com o nosso coração voltado para o bem, o nosso campo eletromagnético, ele retrata a nossa aura espiritual. A nossa aura espiritual é uma luminosidade que tem em volta do nosso corpo, através do nosso perispírito. Quando nós estamos bem, felizes com a vida, com todo carinho, com todo amor, nós retratamos a luminosidade verde claro ou azul dessa cor incandescente para branco. E essa cor ofusca os espíritos sofredores. Eu estava lendo alguma coisa sobre os espíritos malignos que trabalham sobre a magia negra, e aí eu estava vendo que um dos efeitos mais importantes que existe é você não recuar diante do mal. É você ter autoridade dentro de você para você chegar perto do espírito sofredor, ter coragem. E tem pessoas que têm medo, né? Eu fazendo um estudo numa casa, perguntei, alguém tem medo de obsessor? Mais de 10 levantou a mão. Todo mundo com medo de obsessor, mas a gente não deve ter medo. A gente deve encarar os espíritos sofredores com positividade, com amor no nosso coração, com um coração rico de gratidão a Deus. Então, na questão 350 e 31, fala sobre o grupo mediúnico homogêneo, quando a gente se encontra num grupo que todos estão prismando no mesmo ideal, né? A gente, quando está fazendo esse trabalho, o nosso trabalho tem força atuante. Na questão 341, fala sobre a beleza do médium,
na sua tranquilidade espiritual, ele retrata e ajuda o campo de trabalho que você está atuando. Não precisa você ficar toda hora rezando, não. Basta que você esteja bem, feliz da vida com você mesmo. Não deixar se levar por comentários negativos dos outros. Não deixar se levar. Procurar uma maneira de cultivar o bem atuante, né? Como o Maxwell fez a palestra aqui, e ele falou, se aonde a gente estivesse vibrando no bem, pensando no bem e agindo no bem. Eu guardei isso, né? E é muito importante essa passagem da nossa vida. A questão 350 do livro dos Médiuns fala sobre a nossa convivência na casa espírita. Trabalhar, estudar a mediunidade sem ser espírita provoca algum desarranjo, porque você não conhece totalmente, né? É preciso você conhecer o livro dos Espíritos e o livro dos Médiuns, para você se integrar de verdade ao trabalho mediúnico. Então o trabalho mediúnico passa a ser incompleto, porque você também, no livro Consolador, pergunta qual é a maneira mais eficaz para o desenvolvimento da mediunidade. Na questão 410 fala que a questão mais importante é você se auto-evangelizar. Se você se evangeliza, se você aceita Jesus e tenta pôr em prática a vontade de Jesus, você está imunizado contra o mal. Nós estamos chegando ao final e o nosso livro dos Médiuns trabalha toda essa beleza espiritual. Ele foi lançado em 1861 e o objetivo dele foi provar a imortalidade da alma e nos ensinar como a gente lidar com a nossa mediunidade aonde a gente estiver. Que Deus nos abençoe e nos ampare, que a bondade de Deus ilumine a todos vocês, como eu pedi já hoje, que todos sejam felizes, com muito carinho, com muito amor. E eu estou aqui com as pernas em pandareco. Nós só agradecemos, né? Agradecemos o carinho, todo o seu amor pela gente, toda a sua contribuição, né? Esses ensinamentos maravilhosos que nos ajudam, que estão sempre nos ajudando a passar por esses momentos, né? Com pensamentos positivos. E agradecemos muito, seu João, de todo o coração, como o senhor fala, de todo o coração e com muito carinho. Muito obrigado pelas suas palavras. Então, agora, nesse momento, vamos fazer a nossa oração e depois passarmos para o segundo momento, que é o passe. Peço que todos elevem seu pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, e de todo o coração agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, ouvindo nosso querido Senhor João Maceió, que com todo carinho nos trouxe essas palavras de incentivo, que nos fortalece, nos ilumina e nos mostra sempre o caminho do bem. Obrigado, Pai. Obrigada, Jesus, obrigada, Frei Fabiano de Cristo e toda a espiritualidade amiga. E pedimos,
Pedimos que continue com a gente, nos auxiliando, nos fortalecendo, nos dando sabedoria, fé, esperança e caridade, para que no nosso dia a dia estejamos sempre sobre o amparo, a proteção e levando a todos a luz, a paz e o amor do Mestre Jesus. Que o Senhor permaneça conosco, permaneça com toda essa humanidade, que ora passa por momentos difíceis, mas que temos fé e a certeza que o Senhor é um Pai amoroso e sabe sempre o que é melhor para cada um de seus filhos. Obrigado, Pai. Esteja conosco, esteja no nosso lar, com os nossos familiares, amigos, entes queridos, encarnados e desencarnados. Que todos tenham, Senhor, a sua presença em seu coração. Que assim seja. Graças a Deus.